Um dos eventos que marcaram o século XIX é o que nós chamamos de unificação italiana. Para nós entendermos este processo, é preciso que você observe, candidato, primeiramente, este mapa e uma linha de referência, um ponto de referência essencial. Antes de 1860, não existe Estado Nacional Italiano, não existe um Exército Nacional Italiano, muito menos uma bandeira italiana. Mas aí você pergunta, Rubem, o que é que existe? Existe, na verdade, um bando de principados, pequenas repúblicas. A Península Itálica, até 1860, é como se fosse uma colcha de retalho, toda fragmentada. O único reino que é exceção, como você observa no mapa, é o reino do Piemont-Sardenha. Já no século XIX, um reino bastante industrializado, um reino bastante desenvolvido, liderado por uma nobreza chamada Savoia e por uma burguesia sedenta de ampliação do comércio. Pois bem, é a partir desse processo de fragmentação que a burguesia e a nobreza do Piemont-Sardenha se juntam para justamente levantar a bandeira do nacionalismo. E o nacionalismo implica, candidato, uma unidade territorial, uma unidade linguística, uma unidade político-jurídica. E é justamente a partir desse processo, já na primeira metade do século XIX, que dois movimentos nacionalistas vão se destacar na chamada Península Itálica, o movimento conhecido como Risorgimento, ou seja, Renascimento, liderado principalmente pela nobreza do norte da Península Itálica e que propunha, de fato, uma monarquia. Eles queriam que a Itália se unificasse dentro de um padrão monárquico, não absolutista, mas sim uma monarquia parlamentar, uma monarquia liberal, uma monarquia burguesa. Um outro grupo nacionalista que também brotou no norte e se expandiu principalmente para o sul da Península Itálica foi justamente o movimento liderado por Giuseppe Garibaldi, conhecido como Jovem Itália. Este movimento defendia o inverso do Risorgimento, ou seja, ele defendia, na verdade, uma república mais popular, digamos assim, mais forte, mais aguerrida e, sobretudo, respaldada em reforma agrária, em reformas populares. Todos nós sabemos que o processo de unidade italiana foi longo, foi árduo e foi difícil. Tivemos, na verdade, o Reino do Piemonte formando um exército muito forte, liderado pelo Conde de Cavour, que passou a expulsar lentamente a Áustria do norte. Expulsou franceses e espanhóis da onde? Daqui do sul. E, fundamentalmente, em 1860, nós já podemos vislumbrar o que a gente chama de Reino Italiano, ou Reino da Itália. Mas ela só se unifica, de fato, candidato, em 1870, quando as tropas do Risorgimento conseguem chegar até aqui, em Roma, o que nós conhecemos como Estado Papal, e a partir daí unificar todo o território italiano. É preciso que você coloque na cabeça, é preciso que você entenda um detalhe interessante, candidato. O Papa da época, ou seja, o Pio IX, chamado de Eugênio Maria, ele não aceitou a unificação italiana. Mas por quê, Rubem? Porque todos nós sabemos que o Papa ele possuía dois locais, ele possuía dois territórios, Roma e aqui em cima România. Esses dois territórios foram retirados do controle da alçada da igreja e passados para onde? Para o Estado Nacional. E um outro detalhe que você não pode esquecer, 1870 nós temos o Estado italiano praticamente consolidado, sendo que quem venceu o processo, candidato, não foi o movimento Jovem Itália, que atuava no sul, mas sim o movimento Risorgimento, que defendia uma monarquia parlamentar e de uma certa tendência liberal. Então, que fica claro, a partir de 1870, nós temos um Estado conhecido como Estado italiano. E uma briga muito grande chamada questão romana entre o Papa, o Pio IX, e o Estado recém-criado. Por quê? Porque o Papa não aceita a unificação. O Papa não reconheceu a unificação italiana. Essa briga, ela vai se alastrar por muito tempo. Ela vai se alastrar, em média, candidato, por 59 anos, uma vez que ela só foi resolvida em 1929, quando Mussolini assinou com o Papa, o chamado Pio XI, o chamado Tratado de Latrão, em que o Papa reconhece o Estado italiano em troca do reconhecimento pelo Estado italiano do Vaticano como uma área independente. E aí você não pode esquecer um detalhe. Há uma frase muito comum em provas de vestibular que é o seguinte: fizemos a Itália, falta só fazermos os italianos. Ou seja, foi difícil consolidar a ideia de nação italiana. Havia uma fragmentação ainda muito forte, mas ao longo do final do século XIX, o Estado italiano vai se incumbindo de transformar lentamente
né, aqueles reinos independentes, num país coeso, num país centralizado, chamado de Itália.